Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Emílio, o que é a escola de rock? Por que você decidiu trazer essa escola para João Pessoa? Bem, a School of Rock foi uma iniciativa de um professor norte-americano, né, na Filadélfia, em 98, de criar uma metodologia que pudesse engajar melhor os alunos. A gente sabe que geralmente o ensino de música é um pouco tradicional, onde você passa um bom tempo com teoria, esse tipo de coisa. Mas uma pessoa, quando quer aprender um instrumento, ele já quer sair tocando. Então ele criou uma metodologia chamada Song First, que justamente já traz ao aluno a presença do instrumento, né, seja o próprio canto, ou uma bateria, ou uma guitarra, já para, desde o início, já começar a tocar. E essa metodologia é muito interessante, porque torna a School of Rock uma escola de música totalmente diferente do que a gente tem no mercado de ensino de música. Você trouxe aqui duas baquetas, então vamos dizer que eu chegue lá na School of Rock com as minhas baquetas. Certo? E eu já vou sair de lá sabendo tocar alguma coisa na primeira aula? Exatamente. Exatamente. Assim, parece. Quem não conhece a metodologia e não conhece a escola, acha que a gente está inventando moda, né? Ou que a gente está fazendo alguma coisa fake. Não. Você vai desde o primeiro contato com a escola, com a metodologia e com o ensino, já vai tocar algum elemento. Se você já tem uma aptidão, vai se tornar mais fácil isso. Mas mesmo que você não saiba tocar nada, você já sai tocando. Exemplo, nós fizemos alguns eventos de divulgação na cidade, chamado Rock Experience. De que consistia isso? A gente levava a banda dos professores, tocávamos uma ou duas músicas para atrair a atenção, e depois convidávamos o pessoal da plateia para ir ao palco, sabendo ou não tocar. E na hora a gente ensina um trecho da música e ele já tocava alguma coisa. Nós estamos fazendo uma espécie de amostra do que a gente tem de ensino com as aulas experimentais gratuitas, né? Agora com a abertura da escola, onde você vai lá, tem um momento com o professor, individualmente, do seu instrumento, e demais alunos, naquele mesmo momento, estão pegando aquele mesmo trecho de música com seus respectivos professores. Acabado esse tempo, todos vão para o estúdio e vão tocar aquela música ao vivo, com todos eles praticando seu instrumento. Assim, todo mundo sai admiradíssimo, assim, como é que a gente consegue fazer isso em tão pouco tempo. Mas é justamente assim, quando você coloca nas mãos dos alunos o que ele realmente deseja, fica tudo mais fácil. Agora, assim, é a pergunta que não quer calar. Qual é a relação da escola, a sua escola, com a escola do filme, com a história do filme de Jack Black? Com Jack Black. É interessante que muita gente acha que a escola nasceu a partir do filme. Na verdade, o filme nasceu a partir da escola. Ah, que legal. Eles começaram a fazer uma espécie de documentário, sempre iam à escola para ver o dia a dia, né? Aí daqui a pouco sumiram, né, a produtora. E logo em seguida, em 2003, lançaram o filme. Né? Então, assim, foi tudo baseado no que é realmente a escola. Quando você pega o filme, é aquele espírito lá. Só um detalhe que no filme a gente não pratica, que é levar os alunos à revelia dentro de um furgão para tocar em algum festival. Isso a gente não faz. Né? O ambiente da escola é muito acolhedor, é um ambiente saudável, seguro. Então a gente nunca faria isso sem uma permissão dos pais. Vocês acabaram de abrir aqui em João Pessoa, Isso. né? Já tem turmas? Já conseguimos mais de 30 matrículas nas 2 primeiras semanas. Para a franqueadora no Brasil, ela acho que é um ótimo número, né? Então a gente atingindo meta, eles já colocam mais metas para a gente. Mas assim, a receptividade está sendo excelente, tanto em termos de estrutura da escola, do que a gente propicia em termos de materiais, de equipamentos, instrumentos, tanto o corpo de professores, né? São músicos, muitos deles músicos da noite, músicos que têm uma formação bem forte acadêmica, mas muitos deles são músicos da noite. Por exemplo, o nosso diretor musical, Cleanto Neto, ele tem formação formal pela UFPB, e ele toca em vários projetos na cidade aqui. Eloquentes, o Fritos, que eles tocam todas as terças no General Store, que é uma banda de jazz super arrojada, né? Os caras tocam muito. Então o espírito é dar para a escola professores que estão no meio mesmo da música, porque trazem a prática, trazem a realidade para o ambiente de classe de aula. E que isso é muito importante para que o aluno já comece a ter uma noção do que é preciso para aprender e o que é preciso para se apresentar. Aliás, o nosso lema é assim: nós não ensinamos músicas para fazer shows, nós fazemos shows para ensinar música. Né? Então, nosso lema é que eles aprendam música. Dentro dessa aprendizado da música prática, temos uma camada de teoria, ela é aplicada onde deve ser, e o intuito é que a gente consiga, tipo, a cada 3, 4 meses, né, fazer o show de temporada.
que é mais ou menos, não digo uma prova de fogo, porque a gente não faz prova, mas é onde todos os ensinamentos que a gente passou para os alunos, eles vão pôr em prática num palco, né, um palco de verdade, Sim. né, com toda a ambientação, como se fosse um super bar de rock, alguma coisa do tipo. Agora, além de, claro, né, aprender a tocar um instrumento, quais outros benefícios a música pode trazer na vida do pessoal que está lá aprendendo? Eu sou meio que prova viva, assim. Eu me formei em engenharia elétrica, né, tenho mestrado em computação, mas o meu amor sempre foi a música, né, e eu toco violão desde os 9 anos de idade. Tem vários E benefícios. você aprendeu como tocar violão? Um ensino bem tradicional, né? Lá em Campina Grande, eu sou de lá. Sim. E era muito tradicional, né? A gente passou tipo um mês e meio só aprendendo a fazer os acordes. Aí eu pergunto, foi o método popular ou o clássico? Foi popular. Quando eu era mais jovem, eu tinha muita vontade de fazer uma abordagem mais clássica, porque dá muita base, muita teoria, tudo isso, técnica, né? Mas infelizmente a gente não tinha isso lá. E esse primeiro momento, eu confesso, foi meio frustrante, né? Imagina, eu tinha 9 anos, minha casa era muito musical, meu pai adorava muito som, e a discografia que lá tinha era totalmente eclética, de música clássica, João Gonçalves, o forró, a Supertramp, a Queen, a Rolling Stones, a Kansas, Pink Floyd, né? Então, assim, muito eclética. E eu queria tocar rock, e o cara só queria aprender aquelas músicas bem tradicionais. Aí eu, na segunda música, que por sinal foi Honda, que é uma música belíssima, Sim. mas para um garoto de 9 anos, entediante, né? Não faz muito sentido, né? Eu fugi da escola, assim, não continuei mais, fiquei só em casa, tipo, tirando de ouvido, uma revistinha. 4 anos depois eu tentei de novo voltar, mas era o mesmo ensino, mesma metodologia, desisti. Eu acho que uns anos depois é que eu fui para uma escola especificamente para ler partitura, para começar a ver algumas peças clássicas, né? Que me deu uma base muito boa. Mas o apelo que eu gostaria de ter feito no começo é a School of Rock. Eu costumo dizer o seguinte: se tivéssemos uma School of Rock naquela época lá que eu comecei a tocar, eu acho que muito provavelmente teria feito realmente vestibular para música, que eu quase fiz, não fiz por pouco. Porque eu morava em Campina Grande, teria que vir para aqui, para João Pessoa, que o curso é daqui. Aliás, o curso de música aqui é excelente, é um dos melhores do Nordeste, quiçá do Brasil. E aí, mas eu tenho que mudar, dar despesa. Não, eu só vou fazer engenharia elétrica, eu também gosto muito de som, de eletrônica, né? E 31 anos depois, decidi largar tudo da minha carreira de engenharia de telecomunicações. Cheguei a trabalhar aqui na Telpa, na década de 90, e por todas as operadoras de telefonia móvel celular, TIM, Oi, Claro, Vivo. E o chamado da música me levou a estar aqui em João Pessoa, abrindo a Escola Rock. Tem uma pergunta de ouvinte, Cláudia. O de Michel Evangelista, ele está perguntando o seguinte: se vocês lá ensinam qualquer tipo de instrumento e, tipo, se ele quiser tocar, por exemplo, trompete ou cavaquinho, vai ter chance lá? Infelizmente não, porque os instrumentos que a gente foca na School of Rock, que isso é um padrão da franquia mundial, né? Temos aulas de canto, aulas de violão, guitarra, contrabaixo, teclado ou piano e bateria. Esses são os instrumentos que a gente aborda, né? De repente, como ele falou, o cavaquinho ele pode ir para um lado de um violão, uma guitarra e aplicar um pouco da técnica que a gente ensina e da prática e passar para o cavaquinho, né? Muda um pouquinho o estilo, mas a parte fundamental é muito parecida, né? As afinações, os acordes, tudo direitinho, assim. Como é que foi o teu contato com a School of Rock? Eu, quando assisti ao filme, em 2003, eu lembro na cena final, tem a garotinha que vira empresária, né, da banda da escola, e ela sai do carro e anda, e eles focam uma placa, né? School of Rock. Aí, inclusive, tem um dos programas que aparece nessa placa, Rock 101, que é como se fosse o beabá assim, inicial do rock. E eu lembro quando eu assisti, aí tem um professor que era mais pacato e o outro é o Jack Black, bem loucão e tal. E eu fiquei fascinado, assim, com a ideia. Nossa, uma escola de rock, que coisa interessante, né? Beleza, passou, né, carreira de engenheiro, tudo. E quando abriu em Recife, né, pertinho de onde eu morava até então em Recife há pouco tempo, me mudei para cá, para da escola. Eles abriram a escola e um dos meus amigos, na época de TIM, era aluno de contrabaixo e me passou o vídeo da franquia. Emílio, dá uma escutadinha e vê o que é que você acha, porque eu tenho passado um período pelo Sebrae, lá em Recife. E assisti ao vídeo, eu fiquei, rapaz, será que é o chamado da música? Ei, Emílio, volta para mim aqui. E aí, quando assisti a esse vídeo sobre a franquia, como é que funciona, taxas, etc., eu passei para meu irmão, né, meu irmão mais velho, que eu perdi meu pai muito cedo. E ele assistiu ao vídeo, né, sobre a franquia e retornou. Emílio, isso é a tua cara, velho. Então,
vamos fazer conta e vamos ver se a gente leva isso para frente, esse projeto. E vocês já abriram aqui, e a School of Rock, ela não é uma coisa exclusiva do Brasil, ela existe em outros países Exatamente, também. exatamente. Hoje a rede está em torno de quase 400 escolas, com contratos assinados. Um país que tem o maior número de escolas, os Estados Unidos, lá começou. O segundo maior é o Brasil. Nós somos a escola de número 55 no Brasil. Santo André abriu logo depois, então já tem 56 escolas operando no país. E já temos 70 contratos assinados, né? Porque você assina o contrato, aí você vai toda a busca do imóvel, uma reforma e abrir a escola. Então a gente já existe no Brasil, tudo acerto está dado para termos 70 escolas até o final do ano, provavelmente. Agora, quais os horários de funcionamento e como os interessados podem chegar para ter, por exemplo, uma aula experimental da escola? Ótimo. Nós estamos funcionando de segunda a sexta, de 1 da tarde até as 9 da noite. E aos sábados, de 9 da manhã às 2 da tarde. E para ter um contato conosco, pode ir no nosso endereço, que é a Avenida Pombal 509, em Manaíra, ou pelo nosso WhatsApp, né, o 839-9193-3000, ou nosso Instagram, schoolofrock.jpa. Então, qualquer um desses canais, a gente precisa sim, agendar aula experimental para quem tem interesse assim, de conhecer a escola, não só assim, de ver a estrutura, conhecer nossos professores, mas entender a metodologia. Né? Era muito interessante que todo mundo, quando estava fazendo, a gente faz a mesma pergunta: o que você achou da escola? Tudo. Eles adoraram a estrutura e assim ficaram loucos pela aula. Eu lembro que chegou um rapaz lá, todo sisudo, todo sério, né? Entrou, aí lá daqui a pouco eu entro no estúdio, onde estava tendo a aula, o final da aula, que é todo mundo no estúdio tocando. O cara era só sorriso, assim. Sabe, em êxtase, assim. Aí depois eu conversei com ele, eu comentei: você chegou aqui tão sério e agora tá tão sorridente, o que aconteceu? Ele disse: não, eu sou, assim, eu não conhecia, né, eu não chego sério, mas eu gostei tanto da aula que eu fiquei maravilhado com o que eu vi aqui, que senti. Então todo mundo adorou essa coisa. E a gente perguntou: vocês esperavam que a aula experimental seria dessa forma? Unânime: não, a gente não esperava. Esperávamos só eu, né, e o professor, um pedacinho lá, e acabou a aula. Não. Teve esse momento, depois eu fui para um estúdio tocar com outros alunos. Assim, eles ficaram fascinados. E realmente não é assim que eu estou, né, chamando assim para mim nessa linha, não. É porque realmente a metodologia e a forma como a gente trabalha realmente é encantadora. Essa metodologia, veio alguém de fora para passar a metodologia para os professores da escola aqui de João Pessoa? Nós, assim, tivemos treinamentos, né? Eu tenho um treinamento desde o começo do ano passado. Sim. Infelizmente a reforma atrasou muito, então a escola já vai ter aberta em 2024, abrimos só agora. Mas a gente tem todo um cunho de treinamento, né? Eu fui a São Paulo com um diretor musical, né, Cleanto Neto, que é um músico muito reconhecido aqui na cena de João Pessoa. Ele é sobrinho neto de Bilio de Campina, né? Então tem uma bagagem musical gigantesca. E a gente passa por um treinamento e tem toda uma plataforma com todos os treinamentos possíveis e necessários e imagináveis para que o pessoal fique pronto a dar as aulas, né? Existe todo um rebusco com relação a isso. Agora, a pergunta também muito importante: quem pode se matricular? Atendemos desde os 3 anos de idade até perder de vista, né? Crianças de 3 a 100 anos, vamos dizer assim. Então, assim, é um leque bem aberto. Nós temos 5 programas, um específico para crianças de 3 a 5 anos, que a gente chama de Little Win, onde a gente trabalha muito a questão dos sons, das melodias, dos ritmos, dos elementos percussivos. Depois a gente tem o Rooks, de 6 a 7 anos, onde a gente já dá aula especificamente dentro do estúdio profissional, para que eles já tenham assim a chance de experimentar os diversos instrumentos que a gente ensina na escola, para daí eles terem uma ideia: eu quero tocar um baixo, ou eu quero tocar guitarra, etc. Depois disso a gente vai para o Rock 101. Esses 2 programas a gente faz de uma aula por semana, de 50 minutos, num grupo de no máximo 6 alunos, né? Tanto o Little Win como o Rooks. Quando você chega para o Rock 101, que aí é a partir dos 8 anos até os 18, aí ele tem uma aula individual por semana, de 45 minutos, mais 1h30 de ensaio no estúdio com os demais alunos, se preparando para o show de temporada. E depois dos 18 anos, a gente vai ter o Performance, que até os 18 ainda continua o Performance. O que muda do Rock 101 para o Performance é o grau de proficiência que tem no instrumento e também o grau de maturidade da pessoa. E de repente ele pode ser um rapaz ou um garoto de 10 anos de idade, tocar muito bem seu instrumento,
mas ainda ser muito criança, vamos dizer assim, não tem uma maturidade para ir para um elenco que se exige mais de responsabilidade, mais tempo de ensaio, etc. E depois tem o adulto, que é acima dos 18 anos, que tanto a gente atende a quem não sabe nada do instrumento, quanto a gente recebe quem já tem um grau de proficiência elevado. Então, assim, é para todos os públicos a partir de 3 anos de idade. E você falou que a partir da aula experimental você já toca alguma coisa, Exato, né? exato. E quanto tempo demora para você aprender de fato música na School of Rock? O aluno já começa a tocar, né? E é um misto, assim, quando você tem o dom, o talento para a música, isso se torna muito mais fácil, porque facilmente você já domina o instrumento. Mas eu também tenho certeza, convicção, que se você quer, mesmo que você não tenha o dom, né, natural, se você quiser se empenhar, você vai tocar tão bem quanto um que tem o dom, o talento. Depende muito mais do empenho que você tenha para a aula, né? Todas as ferramentas que nós disponibilizamos permite que você toque rapidinho, mas lógico, depende do empenho de cada aluno. Inclusive a gente tem um método num aplicativo que é um diferencial da School, onde você tem lá todos os repertórios que a gente aplica, são milhares de músicas, todas com direito autoral pago, né, contribuído. A School se preocupa muito com relação a isso. Livro, está tudo dentro desse aplicativo, exercícios, né? Você, por exemplo, você quer tocar um trecho de uma música e quer praticar, o professor passou aquele dever de casa para você praticar aquele trecho. Você pode tocar, você pode gravar na ferramenta e ao gravar ele já faz na hora o seu score. A sua nota, se você está no ritmo, se você tocou no tom certo, e você já sabe, e ele ainda bota um gráficozinho lá na partitura, verdinho, opa, você saiu bem. Laranja, amarelo, vermelho, opa, tem que estudar mais esse trecho aqui. Então, assim, é a faca, o queijo e mais alguma coisa para Mas eu queria entender, por exemplo, o aluno chega lá, começa a estudar, hoje, daqui a 6 meses ele conclui, daqui a 1 ano, quanto tempo demora a permanência dele na escola? Isso aí, querendo ficar na escola, a gente tem pano para manga para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Fomos a um treinamento em São Paulo no meio do ano, e no encerramento do São Paulo, do treinamento, eles sempre colocam para a gente uma banda para encerrar o treinamento. Então tocou a House Band de São Caetano do Sul. A House Band é a banda que a gente faz na seleção dos alunos, né, que representam aquela escola. E eles tocaram para a gente lá. E o engraçado é que é o seguinte, a baterista tinha 12 anos apenas, já foi tocar no Rock in Rio, os alunos que se destacam podem participar de grandes festivais. Sim. E ela entrou na escola no Little Indie, lá com 4 aninhos de idade. Então, assim, ela estava há 8 anos já na escola. Então depende da vontade também do aluno permanecer o Exato. tempo que ele achar que deve ficar. Que deve ficar. Bom, Emílio, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal Manaíra. O nosso tempo já está esgotando, mas a boa notícia é que eu vou conversar com o Emílio também no Além do Poder.